A paz de Jesus Cristo, meus irmãos. Professor Oswaldo falando, passando por aqui para estudar a palavra do Senhor com você. Hoje eu quero falar a respeito de uma matéria que na teologia chamamos de seitas e heresias ou heresiologia. Hoje eu quero falar com você a respeito da seita das Testemunhas de Jeová ou os TJs, como nós costumeiramente chamamos. Bom, as pessoas costumam dizer assim, quem fundou o grupo Testemunha de Jeová foi Charles T. Russell. Bom, vamos estudar um pouquinho de história para compreender melhor a respeito dessa questão. Charles T. Russell, ele nasceu em 1852 e morreu em 1916 em Pittsburgh, Estados Unidos. O seu primeiro contato na jornada da fé se deu com igrejas presbiterianas, adventistas do sétimo dia, e tudo indica que foi daí que ele bebeu aquela ideia de que Miguel é Jesus, porque hoje os testemunhos de Jeová acreditam assim, como também os adventistas. Bom, o tempo passou, quando foi no ano de 1872, Charles T. Russell começou a reunir pessoas para estudar a Bíblia de forma regular. O tempo passou, em 1876, ele se uniu a dois adventistas que criam da forma que ele cria, e eles lançaram um jornal chamado Arautos da Alvorada. Só que essa união não deu muito certo. Então, em 1879, o Russell, ele fundou a Sociedade Torre de Vigia, que foi daí da onde ele começou a disseminar os seus estudos, basicamente de forma assim avassaladora. Quando foi no ano de 1884, essas pessoas que já se reuniam com ele para estudar a Bíblia regularmente, recebeu o nome de estudiosos da Bíblia ou estudantes da Bíblia. Em 1886, ficou reconhecido agora de forma regular, porque abriu-se um CNPJ, estudantes da Bíblia ou estudiosos da Bíblia. Então, o grupo que começou com Russell não começou com o nome de Testemunhas de Jeová. Começou como estudantes da Bíblia, estudiosos da Bíblia, que foi esse CNPJ que ele abriu. Passou-se o tempo, Russell marcou o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para 1914. E, basicamente, aí fracassou, porque Jesus não veio. Então, a ideia era dizer que Jesus estava presente. Fez uma manobra, enrolou as pobres almas, as mentes, às vezes sinceras, mas fracas, e aí o povo foi, assim, enrolado com essa manobra de Russell. Só que Russell, ele era, assim, alguém que dizia conhecer as línguas originais. Tanto é que a tradução TNM, a tradução do Novo Mundo, de acordo com os seus adeptos, quem traduziu foi ele das línguas originais. Só que no ano de 1913, ele foi interrogado para saber se de fato ele sabia as línguas originais. E aí foi descoberto que ele não sabia nada de grego e também não sabia nada de hebraico. Então o que ele fez não foi uma tradução. Então a TNM, a tradução do Novo Mundo, não é uma tradução. Ele pegou o que? Do inglês para o próprio inglês e reescreveu e fez as alterações que ele julgou ser necessárias para poder assim continuar defendendo as suas heresias. Tá bom? E aí o Russell foi interrogado, ele tinha marcado o retorno de Jesus para 1914, não veio, enrolou o povo, então ele remarcou para 1918. Só que ele morre em 1916, não conseguiu ver o fracasso da sua profecia, porque Jesus também não veio em 1918. Bom, como ele morre em 1916, em 1917, o Joseph Frank Rutherford vai assumir a liderança do grupo. Só que o grupo não recebeu muito bem a liderança de Rutherford. E aí houve um cisma, um racha. Um pequeno grupo saiu e o Franklin Rutherford, ou Joseph Franklin Rutherford, ficou com um grupo maior. Então, o Joseph Franklin Rutherford também vai marcar a data do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque não veio em 1918, ele marcou para 1925. Só que chegou um dado momento, o Rutherford entendeu que o quê? Aí também o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não veio, frustrou aí novamente. Então a ideia era dizer que Jesus se manifestou de forma espiritual e tudo mais, enrolou novamente o povo. E aí é o seguinte, como esse grupo que ficou com o Rutherford, ele entendeu o quê? Bom, para não ficar ligado, uma ideia de estar ligado ao Russell, então nós vamos dar um nome para o nosso grupo. E aí o Rutherford foi que deu o nome Testemunhas de Jeová em 1931 para o grupo. Então um pequeno grupo que tinha saído, estudiosos da Bíblia, estudantes da Bíblia, tá? Continuou fazendo seu trabalho, é claro, de forma assim bem micro, mas a maior parte ficou com o Rutherford, que logo mais se chamou Testemunho de Jeová. Então, quem sai, quem não está no nosso meio,
pode ser testemunha de qualquer coisa, tá? E nós somos as testemunhas de Jeová, os outros são hereges. Por isso, essa ideia exclusivista hoje dos testemunhas de Jeová, tá bom? Porque eles acreditam que é o pequeno rebanho, as testemunhas de Jeová. Então, nós podemos observar de fato que quem dá o nome não é Rússio, mas Rutefó, tá bom? E aí passou o tempo aí, basicamente, começou a disseminar basicamente em todos os lugares aí, conhecido. E aqui no Brasil, as Testemunhas de Jeová chegou aí um pouco antes de receber esse nome, Testemunhas de Jeová como é hoje, chegou no ano de 1922 e 1923, onde começou seus trabalhos aqui no Brasil, tá bom? Um pouquinho de história nos próximos vídeos, falarei sobre as heresias, os ensinamentos que são contrários à palavra de Deus, que são disseminados por esse grupo, hoje conhecido como as Testemunhas de Jeová. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.